Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao final do nosso seminário de vida no Espírito. Começamos lá refletindo sobre a Trindade, a pessoa do Espírito Santo na Trindade. Depois refletimos sobre a sua pessoa e sua missão. Depois a promessa, o cumprimento da promessa, Jesus Cristo quem batiza, os carismas, a vida nova, a vida santa, os frutos no Espírito. E estamos chegando hoje ao encerramento desse seminário. E o que nós vamos refletir nesse encerramento? Qual ensino nós teremos nesse último dia de nosso seminário? Ora, o Espírito Santo nos leva a viver a vida nova, que é a vida do amor. E o amor se manifesta em relação ao outro. Esse é o grande mandamento de Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a necessidade de cumprir esse mandamento, que na realidade não é um mandamento, é a realidade de nossa vida. E para isso o Espírito Santo nos foi dado. Já que o Espírito Santo é amor, ele nos foi dado para que a gente possa se amar uns aos outros como Jesus Cristo nos amou. É com o amor do Espírito Santo que nós conseguimos realizar esse mandamento de Jesus Cristo. E esse amor uns aos outros gera aquilo que nós chamamos de comunidade cristã. O batismo no Espírito Santo, ele se concretiza efetivamente, a vida no Espírito se concretiza efetivamente na vida fraterna, na vida de comunidade. Quando nós falamos comunidade, nós imaginamos comunidade de vida e aliança, também é comunidade de vida e aliança. Imaginamos as comunidades conventuais, também são expressões de comunidade. Mas o mais importante é o princípio da comunidade, que é a fraternidade. A fraternidade, a solidariedade, o estar com o outro e prestar atenção no outro e amar o outro verdadeiramente. Se não há esse amor, se não há essa vida fraterna, nós podemos até desconfiar da autenticidade do batismo no Espírito Santo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a vida fraterna. Um mundo tão fracionado, um mundo tão isolado, cada vez mais fechado no seu próprio egoísmo, a fraternidade cristã é um grande desafio. A fraternidade cristã é um grande ideal. A fraternidade cristã é uma voz profética para esse mundo vazio e egoísta. E o Espírito Santo nos conduz exatamente a essa vivência fraternal. Acompanhe esse ensino, vai ser importante para você compreender como que é viver em irmãos, como é agradável viver com os irmãos e viver a fraternidade cristã. Para isso que nós fomos chamados, para sermos irmãos uns dos outros. Olá, meu nome é André Luiz Botelho de Andrade, sou pai de 4 filhos, membro e fundador da comunidade católica Pantocrato. E hoje eu estou para falar da vida comunitária, como fruto da ação do Espírito Santo na vida da igreja. De fato, onde está o Espírito de Deus, ali existe comunidade. Porque o Espírito de Deus, conforme nós trabalhamos durante esse seminário, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O amor é a pessoa amor, é a personificação do amor entre o Pai e o Filho. E onde ele acontece, ele sendo amor, ele traz a comunhão da Trindade. Portanto, em primeiro lugar, é preciso entender, o Espírito Santo, ele é aquele que realiza o amor. E é por isso mesmo que a igreja de Jesus Cristo, que é animada pelo Espírito Santo, ele que é a alma da igreja, é essencialmente comunidade, é essencialmente comunhão. A própria palavra eclésia, que vem do hebraico grahal, que significa o quê? O povo de Deus reunido em torno de Deus. Esta é a obra do Espírito, ao contrário da obra do pecado, que nós falamos bastante durante esse seminário, que é a divisão, onde eu falava inclusive de Babel, né? Aquele relato de Babel, da Torre de Babel, que é um relato que nos fala da divisão, da discórdia, como fruto do pecado. Aliás, todos os relatos bíblicos relativos ao pecado, nos fala da divisão, né?
ao rompimento da comunhão entre o homem e Deus, entre o homem consigo mesmo. E em Babel é salientado, né, esse rompimento entre os homens, né, que já não se entende. Pentecostes, que é quando o Espírito Santo veio, é o inverso de Babel, né, porque é interessante, se em Babel os homens já não conseguiam mais se entender, em Pentecostes acontece o contrário. Homens de várias localidades, de várias línguas, todos entendem a língua única do Espírito Santo. É muito bonito isso, né? O relato bíblico do Atos dos Apóstolos é muito evidenciado isso, que homens de vários povos conseguem compreender, né, uma língua única, vamos dizer, a língua do Espírito. Por isso diz os padres da igreja que aquilo que Babel dividiu, Jerusalém reuniu. Né? Bonito isso, né? Aquilo que Babel dividiu, Jerusalém reuniu. E de fato, o Espírito de Deus, ele é aquele que gera comunhão, gera a comunhão da Trindade onde ele está. Por isso ele gerou a igreja, e a igreja é unidade. Né? A igreja é comunhão com o povo de Deus. Mas eu quero dizer também, antes de voltar um pouco nesse aspecto dessa ação do Espírito que gera comunidade na igreja, quero dizer uma coisa. O ser humano, ele é essencialmente criado para a comunhão, né? O ser humano, ele é um ser relacional, essencialmente relacional. Nós temos toda a potencialidade para a comunhão, porque o ser humano, ele é aquele que é autotranscendente, ou seja, ele tem uma capacidade de buscar aquilo que está fora dele. Ele tem a vontade em seu espírito que o capacita a amar aquilo que está fora dele, né? Ele tem a inteligência para compreender a si mesmo e compreender o que está fora dele. Então, o ser humano, antropologicamente, ele foi criado para a comunhão. Nós, como seres humanos, temos o apelo para a comunhão, né? Temos a grande vocação do ser humano é a comunhão, né? Acontece que o pecado, ele desordenou o nosso interior, né? A ferida, né? Gerou uma ferida, o pecado, a concupiscência, né? E faz com que nós tenhamos perdido esta capacidade de amar, né? Esta desordem, né? E que nos torna, embora chamados ao amor, tantas vezes incapacitados ao amor. E é interessante porque um testemunho que eu dou, que eu gosto de dar quando eu falo disso, os meus pais trabalharam muitos anos com recuperação de alcoólatras, através de encontros chamados Sereia, onde pessoas recuperadas dão testemunho da sua recuperação, estimulando os que estão lá a dar um voto de abstinência, né? E isso deu muitos frutos, né? E eu participei de algumas reuniões, né, acompanhando os meus pais, e um testemunho me chamou muita atenção e que quero trazer aqui. Um pai de família, ele dizendo assim: olha, eu passei a infância dos meus filhos no bar, né? Eu estava no bar enquanto os meus filhos cresciam. Portanto, eu não os vi crescer. Mas ele disse uma coisa: eu os amava, mas eu não era capaz de amá-los, né? O bar me escravizava, eu era escravo do bar, né? Ou seja, ele tinha o ímpeto natural de pai de amar os filhos, mas o vício o prendia, o escravizava. Com isso ele não era capaz de realizar o seu chamado, o seu amor.
Isso porque, em primeiro lugar, o ser humano é chamado à comunhão. Mas também porque o Espírito de Deus nos leva à comunhão. E essa é a grande obra do Espírito. Quando o Espírito de Deus acontece, ele sara a nossa humanidade, nos dá a graça de Deus para que nós sejamos capazes da comunhão e capazes do amor. Porque o Espírito de Deus é pessoa da Santíssima Trindade. Onde Ele está, Ele realiza a comunhão, Ele nos capacita à comunhão, Ele incita à comunhão, gera um apelo de comunhão. E é tão bonito, isso é tão verdade, que um dos primeiros frutos de Pentecostes, qual é? Exatamente a comunhão. Se nós olharmos a igreja primitiva, é uma igreja marcada por muitas virtudes, né? Uma fé viva, uma pregação vigorosa, uma igreja orante, uma igreja autêntica até o martírio e tantas coisas. Mas uma característica, talvez uma das mais fortes da igreja primitiva, é a vida comunitária. Sim, a vida comunitária, né, é aquilo que o Espírito faz surgir aonde ele acontece, o grande fruto de Pentecostes, a unidade. Portanto, nós como cristãos, aquele que é batizado e aquele que vai sendo dócil ao Espírito, ele vai sendo impelido a uma vida comunitária de uma maneira ou de outra. E de fato, é interessante, se nós olharmos a última oração de Jesus, na sua chamada oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de São João, a oração sacerdotal de Jesus, que, repito, é a última oração de Jesus junto com seus apóstolos, antes dele ir para seu caminho de paixão, morte e ressurreição, ele vai pedir uma coisa. O que ele vai pedir? A unidade daqueles que creem. Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Ou seja, nesse sentido, qual é o grande significado, objetivo do ministério de Jesus? É exatamente a unidade, a comunhão que o pecado roubou. Então, o que ele veio nos dar? A comunhão, resgatar esta comunhão. Mas isto ele nos dá pelo Espírito que habita, pelo Espírito de Deus, né? Que ele nos dá, né? Ele vai dizer nesta oração: Pai, o amor com que tu me amaste, para que o amor que tu me amaste esteja neles e eu neles. É interessante porque esta fala de Jesus manifesta exatamente isto, né? Qual é o amor com que o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai? É o Espírito de Deus. Então Jesus reza e pede que este amor esteja no meio dos seus discípulos, para que eles sejam um, como Jesus, o Filho e o Pai somos um, né? E conforme eu dizia, né, realmente esse foi o grande fruto e é o grande apelo de Jesus, né? Só retomando aqui uma questão que eu esqueci. Qual é o mandamento de Jesus? Qual é o mandamento? O chamado mandamento novo de Jesus. João 13:34. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado, assim amai-vos também vós uns aos outros. Ou seja, esse é o grande mandamento de Jesus, é o amor. É o grande desejo de Jesus, é o amor. Portanto, repito, retomando um pouco, nós, como cristãos, somos chamados à docilidade da vida comunitária. E aonde acontece a vida comunitária?
Nós temos dois lugares privilegiados de vida comunitária que expressam, o tanto quanto possível, a comunhão trinitária, né? Que reflete a comunhão da Santíssima Trindade. Quais são estas duas situações em meio aos homens? A primeira é a família, né? A família é uma expressão da Santíssima Trindade. É um lugar de amor, né? É um lugar onde os diferentes se amam, né? A complementariedade dos dons. Isso é muito importante salientar, que o amor, ele acontece na complementariedade, ele acontece na diferença, né? Porque é exatamente na diferença que está a capacidade de dar e receber dons, a capacidade e o sentido de sacrificar-se um para o outro, né? Então, esse amor dentro da família, né, em toda a diversidade que existe na família, ele é uma expressão da Trindade, um lugar sagrado. Por isso, a família é chamado de a igreja doméstica, porque é um lugar onde o sagrado acontece. A família é sagrada, né? E é tão importante isso que... Por que a lei de Deus orienta para que uma vida seja gerada dentro de uma família constituída, né? Por que isto? Né? Porque o ato conjugal, o ato sexual, que na verdade deve ser um ato conjugal entre o marido e a mulher, né? Ele é sagrado e que, segundo a lei de Deus, é ordenado para acontecer dentro desta relação conjugal. Por quê? Ali gera vida, né? E a vida, ela deve ser gerada dentro de uma comunidade de amor, de uma comunidade que expressa a Trindade. Uma vida humana, ela é tão digna e maravilhosa que o lugar onde ela deve nascer é ali. Um lugar onde seja garantido por um vínculo sagrado de amor, né? E que selado e agraciado como sacramento na união matrimonial do homem e da mulher, né? Esse vínculo sagrado gera o amor e lugar privilegiado, mais do que privilegiado, necessário para gerar uma vida e que seja gerada, formada e educada num ambiente de amor, de comunhão dentro de uma família, né? Então, isso é muito importante, que a família é a primeira expressão de comunhão que expressa a Trindade, né? A outra expressão de comunhão trinitária no meio de nós é a igreja. É a igreja. E aqui que está, a igreja, ela é o grande sonho de Deus, né? Ela é o grande sonho de Deus. Por que é o grande sonho de Deus? Porque a igreja, ela é esse mistério de Deus no qual o povo de Deus é congregado pelo Espírito Santo e conduzido pelo Espírito Santo até à vontade de Deus, né? Então, a igreja que é esse mistério na qual Cristo continua presente e todos nós, unidos a Cristo, em comunhão a Cristo, nós vivemos a nossa fé. A igreja, então, ela é essencialmente comunidade, ela é essencialmente comunhão. Por isso que é muito importante entendermos que o que mais nós temos que prezar na igreja, né? O que é mais importante dentro da igreja é a comunhão, né? É o aspecto mais importante. A última coisa, né, retomando aqui, a última coisa que Jesus pediu, né, foi a sua oração sacerdotal, foi a união de todos aqueles que creem, né? Ou seja,
o acontecimento da sua igreja. E o Espírito Santo é aquele, então, que realiza esta obra. É aquele que congrega a igreja. É aquele que reúne o povo de Deus e capacita os homens a realizarem essa igreja, unge, capacita o Santo Padre e o Papa, né? Capacita os bispos, toda a igreja, os padres, os religiosos e todos, o povo de Deus, para viver esta comunhão, essa unidade tão desejada por Deus, que nada mais é do que, conforme diz o catecismo, uma reação ao caos que o pecado realizou no meio de nós. Qual é esse caos que o pecado realizou? A divisão, a discórdia, né? A confusão, conforme eu já disse, expresso tão bem no relato da Torre de Babel. Portanto, essas duas realidades, e que nós somos chamados a vivê-las, mas dentro da igreja, nós como cristãos, somos chamados de uma maneira ou de outra, a vivermos experiências mais profundas de comunidade, né? Porque a igreja é universal, né? Nós temos a igreja universal, a igreja local, a igreja particular, né? São as dioceses, né? São realidades muito grandes ali, são realidades de comunhão, mistério de comunhão. Mas nós somos chamados, e isso é uma coisa muito importante, todo cristão é chamado a esta comunhão. Isso é muito importante porque nós vivemos numa sociedade individualista, onde nós somos impelidos a viver sozinhos, segundo os nossos interesses, segundo os nossos egoísmos, né? Vivendo do consumo daquilo que nos interessa, né? E é interessante que até havia há pouco tempo uma reportagem onde fala que cresce cada vez mais os imóveis feitos para as pessoas morarem sozinhas, né? Acho muito triste isso, né? Porque o ser humano não é chamado a viver sozinho, mas é o apelo, é a cultura do mundo, né? Você se relaciona com o outro numa distância bem medida, sem compromisso, aonde cada vez mais as pessoas têm relacionamento não firmados em verdadeiros compromissos de amor, mas firmados em relacionamentos afetivos, medidos dentro de uma conveniência e que, inclusive, relacionamentos que têm mais ou menos veladamente um prazo para acabar. Tanto que as pessoas têm medo de casar, de firmar uma relação de casamento, né? Porque, na verdade, tem medo do amor, tem medo da grandeza do amor. Por que hoje as pessoas têm medo desse relacionamento firmado dentro de um matrimônio selado pelo sacramento? No fundo, porque as pessoas têm medo do amor. Tem medo da grandeza do amor, das últimas consequências do amor, tem medo do sacrifício do amor. E aí, faz-se relacionamentos na medida daquilo, até onde for possível. Eu quero dizer uma coisa, um relacionamento que não pressupõe a fidelidade, a perpetuidade, não é um verdadeiro amor, não é um verdadeiro amor. O verdadeiro, pode ser formas assim, vamos dizer assim, parciais de amor, tentativas de amor, né? Afetos, né? Coisas do tipo, né? Mas o verdadeiro amor, o amor de Cristo, e que nós somos chamados a viver, e o Espírito nos dá a graça a viver, é um amor de doação plena, é um amor de sacrifício pelo outro, né? É um amor de doação total até consumar a própria vida, dar a sua própria vida. Ele é fiel, ele é perene, né? Ele realmente não está sujeito aos vai-e-vens dos sentimentos, das histórias e dos problemas. E é isso que nós somos chamados a viver. Somos chamados a viver isso na constituição de uma família. Somos chamados a viver isso de uma maneira ou outra na constituição de vida comunitárias dentro da igreja, né? É claro que aí não é um sacramento que você vive ali, né? Uma comunidade dentro da igreja, né?
como no caso da família, mas tem um grande valor, uma grande necessidade. E para isso, existem muitas expressões, muitas formas de vida comunitárias dentro da igreja, né? Onde centra-se nesse amor, na fraternidade entre irmãos, que existem modelos inúmeros, né? Como nós, por exemplo, comunidade Pantocrator, somos uma forma de vida comunitária, né? Vivida a partir de um carisma, mas as comunidades novas, né? É uma maneira de viver comunidade, mas existem muitas outras maneiras de viver comunidade dentro da igreja. E por isso eu te convido hoje a uma docilidade a esse Espírito, para que ele realmente te faça ser impelido para viver a comunhão, para viver o amor, com toda a grandeza que é o amor de Jesus Cristo no meio de nós. Seja em que ambiente você estiver, aonde você estiver onde você estiver presente. E de maneira especial, quero dizer, na família e na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanhou por essas 9 semanas todas, refletindo sobre o Espírito Santo, sua pessoa, a obra, a missão, o batismo no Espírito Santo e suas consequências, chegamos ao fim do nosso seminário. Hoje refletimos sobre a vida fraterna, a vida cristã, que é onde nós devemos exercitar nossos carismas e é onde nossos frutos vão aparecer muito mais. E uma comunidade cristã que é um sinal para o mundo. Os cristãos, antigamente, dizia Tertuliano, eram olhados pela população pagã e se exclamava, vede como se amam. E esse era o grande sinal da novidade de Jesus Cristo no mundo. Vejam como se amam. E é para isso que nós fomos chamados, para viver esse amor mútuo e com esse amor testemunhar o amor de Deus por todos nós. Foi uma alegria estar com vocês durante esses tempos todos, refletindo sobre essa graça carismática que veio para a igreja a partir do Concílio Vaticano II como uma corrente de graça de renovação, como o Papa Francisco gosta de chamar, uma corrente de graça de renovação. E o batismo no Espírito Santo é a expressão dessa corrente de graça de renovação presente na igreja, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II. Uma alegria estar com vocês durante esse tempo todo, refletindo sobre a nossa identidade. Todos aqueles que participam dessa experiência pentecostal, participam dessa experiência do batismo no Espírito Santo, são renovação carismática. Aqueles que estão nos grupos de oração, aqueles que estão nas comunidades, aqueles que estão em ministérios. Se você expressa essa graça de renovação, se você expressa em sua vida essa graça de renovação que vem do Espírito Santo, da experiência do Espírito Santo de Pentecostes, você é a renovação carismática. É isso que o Papa tem nos ensinado. Nós ficamos muito agradecidos de você ter nos acompanhado, ter cooperado, ter nos incentivado. Padre Eduardo certamente está contente com esse serviço que ele quis prestar para vocês, o serviço de ter na televisão um seminário que pudesse introduzi-los ou dar acesso a essa graça do batismo no Espírito Santo que 50 anos atrás ele trouxe para o Brasil. Para nós foi uma alegria estarmos com vocês durante esses tempos todinhos. E que Deus os abençoe e faça progredir a sua vida no Espírito. Participe de um grupo de oração, de uma comunidade, de um ministério. Não deixe esse dom do Espírito morrer em você. Coloque-o a serviço. Viva intensamente a vida santa. Viva a vida no Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.